Boa noite. Agora sim. Antes de convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o texto base da nossa mensagem de hoje, que está em Salmo 143, quase coincide com o Salmo que lemos hoje, eu gostaria de recapitular rapidamente a última mensagem que tivemos no livro de Jó. No último domingo que eu trouxe a mensagem para os amados, a gente estudou um pouco sobre o capítulo 3 do livro de Jó. E nesse capítulo 3, o título que eu dei a mensagem foi O Lamento do Servo de Deus. E a gente viu que no capítulo 3, depois de um silêncio de 7 dias que Jó teve com seus amigos, junto de seus amigos, ele quebrou o silêncio e derramou-se diante dos seus amigos e também da gente, né, que temos acesso à palavra de Deus, toda a amargura e todo o sofrimento que o consumia, que o abatia. E a gente pode ver Jó em sua intimidade nesse capítulo e como diz Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio, né? E a gente percebeu que algo mudou em Jó. Algo aconteceu depois desses 7 dias de silêncio que mudou a perspectiva de Jó frente à vida dele. E a gente discutiu os vários motivos que a gente pode encontrar nesse capítulo 3. A gente já viu no capítulo 1 e 2 que Jó estava com a saúde debilitada, estava num esgotamento emocional intenso e, principalmente, tinha muitas perguntas sem respostas. A gente até alertou sobre a importância de não deixarmos perguntas sem respostas, principalmente quanto nos nossos relacionamentos. E Jó diz no versículo 2 e 3, ele diz: Disse Jó, pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. E mais à frente, no versículo 11, ele diz: Por que não morri eu na madre? E por que não expirei ao sair dela? Então a gente vê, só exemplificando esses 2 versículos, que Jó desejava a morte. E a gente pôde, durante o restante do capítulo, ver que Jó tinha muitos questionamentos, ele continua, ele expressa esse desejo dele, do coração, de ter a sua vida extinta. Ele questiona por que ele veio a viver. Imaginamos que seja esse o motivo até, que ele imaginou que esse foi o erro dele, ter nascido. E o capítulo também nos trouxe alguns questionamentos. Entre eles, se existe depressão em crentes. E a gente pôde ver, exemplificando, que várias pessoas da Bíblia, vários personagens bíblicos, não só Jó, como Jonas também, Jeremias, o profeta Jeremias e o profeta Elias, em algum momento da vida deles, desejaram também a morte e viveram uma tristeza tão profunda que vieram a desejar não viver. E outro questionamento também que a gente pôde fazer é se podemos questionar os fatos, questionar a Deus os fatos que nos ocorrem. E a gente viu que a gente tem liberdade, livre acesso a Deus através da oração para expor, e até bom que a gente exponha todos o nosso sofrimento diante de Deus. Como também se pode um servo de Deus passar por uma tristeza tão profunda a ponto de desejar a morte. A gente viu que a nossa vida pertence a Deus, a nossa vida e a morte, então somente a Deus compete tirar nossa vida, mas um sofrimento intenso pode levar, sim, como aconteceu com Jó e os outros exemplos. Jeremias também fala como Jó e Jonas, a chegar a um sofrimento tão intenso que vem a desejar não viver mais. E eu prometi que a gente, a partir dessas questões e dessa discussão, que a gente
lesse uma outra oração, não a oração que Davi faz, que a gente tem no Salmo 142, uma oração que Davi expressa no Salmo 143. Agora eu convido toda a igreja a chegar até o Salmo 143. Os salmos são cânticos de louvor, mas muitos deles são orações, né? E esse é um dos exemplos, o Salmo 143. E como título eu dei o Protocolo Bíblico Antidepressão. Através desse salmo a gente vai ver que vários ensinamentos, várias palavras, várias declarações de Davi nos ajuda a enfrentar momentos de tristeza profunda, momentos de depressão. E diz assim a palavra de Deus: Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me, o teu bom espírito, por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma, e por tua misericórdia dá cabo dos teus inimigos, e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Oremos. Amado Deus e Pai, graça te damos, Senhor, por a tua palavra, agradecemos, porque sabemos, Senhor, que somos miseráveis diante de ti, mas tu tens misericórdia de nós. E temos livre acesso a ti através da oração, através do sacrifício que Cristo fez na cruz. E podemos, Senhor, apesar das tribulações, sabemos que tu nos faz enfrentar tribulações para nos colocar a conformidade de Cristo, nos fazer mais semelhante a Cristo. Agradecemos, Senhor, e te pedimos que o seu Santo Espírito, que nos oriente e nos capacite, possa nos mostrar o que temos a aprender através dessa tua palavra, dessa porção da tua palavra, e que possamos hoje sair daqui reanimados e com nossa alegria restabelecida, com nosso vigor e com mais disposição para falarmos da tua palavra, para pregarmos a tua mensagem de salvação. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Aqui nesse capítulo, nesse Salmo de número 143, a primeira coisa que a gente deve atentar, como eu falei, aqui o Davi estava sofrendo uma grande tristeza, e isso a gente pode ver no versículo 3, onde diz, habito na escuridão. Versículo 4, ele diz, dentro de mim esmorece o meu espírito. A palavra esmorecer pode também ser traduzida, a palavra hebraica, como fraco ou desmaiado, né? E ainda no versículo 4, ele diz, o meu coração se vê turbado, que é uma palavra que também pode ser traduzida como atormentado, e a NVI até traduz como em pânico, uma palavra até moderna, né? O meu coração se vê em pânico. E mais à frente, no versículo 7, Davi diz, o Espírito me desfalece.
ou seja, está no fim. Então, por esses versículos, a gente vê que Davi, aqui nesse capítulo, nesse momento da vida dele, ele estava numa tristeza profunda. Podemos dizer que ele estava deprimido. Agora, uma coisa que a gente não tem, diferente do capítulo 142, que foi lido no início do nosso culto, é que aqui ele não diz qual o motivo dessa tristeza. Ele diz apenas, no versículo 3, ele fala dos inimigos, pois o inimigo me tem perseguido a alma. Mais à frente também, lá no versículo 19, ele diz novamente, dos meus inimigos. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos. E no versículo 12 ele diz também, dá cabo dos meus inimigos. Mas Davi ele não especifica quem é esse inimigo. A gente não sabe quem é esse inimigo. Poderia ser Saul, que o perseguiu, ou o filho dele, né, Absalão. Ou os filisteus, como a gente sabe das inúmeras guerras que Davi enfrentou, mas ele não diz especificamente quais são esses inimigos. Isso pode nos deixar frustrados, mas ao mesmo tempo é bom, porque a gente não saber qual inimigo nos faz também aplicarmos em nossa vida, e a gente entende que aqui esse inimigo pode ser qualquer inimigo. E cada um de nós temos os nossos inimigos de diversas formas. Esses inimigos podem se apresentar. Pode ser alguém que nos persegue no trabalho, ou na escola, na faculdade. Ou pode ser também até mesmo uma pessoa da família que se coloca como nosso adversário, mas também o próprio Satanás, né, nosso inimigo, né, como foi lido. A gente vê em Jó que ele é nosso adversário, né, o acusador, ou nós mesmos. Né? Muitas vezes nós somos o nosso maior inimigo. Pela forma de pensar ou por algum pecado nosso, que se constitui como inimigo. Então, é bom não ter especificado quem é o inimigo aqui, porque a gente pode aplicar de diversas formas. E fica muito mais fácil de aplicar esse salmo em nossa vida. Mas o que é interessante, que até eu já citei na mensagem passada, que a primeira coisa que pode parecer muito óbvia, já que é uma oração, é que o primeiro ensinamento desse salmo é que devemos derramar-se diante de Deus. Ou seja, o que é óbvio nem sempre é o que é seguido por nós. Muitas vezes a gente pensa em procurar um amigo, alguém da igreja que seja muito próximo da gente, ou nosso cônjuge, a esposa, o marido, ou pastor. Mas, em primeiro lugar, quem devemos procurar no momento de tristeza profunda é a Deus. Não quer dizer que Deus não vai usar uma dessas pessoas para nos ajudar. Mas Deus é quem deve ser a primeira pessoa que devemos procurar. E devemos derramar-se diante dele e falarmos toda a nossa aflição, tudo que nos atormenta. E ainda nesse versículo 1, diz assim: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas. Davi aqui ele não diz atende, Senhor, ele clama, Senhor, atende a minha oração, mas ele não diz o que é que ele quer. Inicialmente ele não diz. E ele continua, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça, mas ele ainda continua sem dizer qual é a súplica dele. Mas uma coisa que nos deixa claro aqui é que Davi, ele está profundamente interessado no que ele precisa, no que ele entende que é o que ele precisa, na necessidade dele. Não é um pedido assim do tipo se colar, colou. Tipo, vai que Deus me responde. Não. Davi, ele clama a Deus com intensidade. A palavra até que o versículo usa é ele suplica a Deus. E
ele continua dizendo: responde-me, Senhor, segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. É interessante aqui, ainda nesse versículo 1, que Davi, ele coloca em primeiro lugar, ele fala dos atributos de Deus, ele enaltece a Deus através de dois atributos de Deus, que é justiça, Deus ser justo e fiel. E isso significa que Davi está dizendo: olha, Senhor, eu tenho esse pedido, isso me aflige. Ele fala com alma, com intensidade, mas eu quero que seja atendido segundo os teus atributos. Ou seja, se for para fugir do que tu és, não me interessa. Mas ainda, nesse aspecto, sobre pedir com alma, interessado, eu também gostaria de destacar que não é uma questão superficial de por fora. Não quer dizer que devemos derramar-se, não importa se estamos de joelho, ou se estamos em pé, ou sentado, deitado, ou se estamos nos derramando em lágrimas. O que importa aqui é o coração. A gente sabe que o que Deus vê em nós é o coração. Deus não vê a aparência. E algumas pessoas podem expressar dessa forma, derramando-se em lágrimas, mas isso é uma característica pessoal. Outra pessoa pode estar com o coração extremamente contrito e não derramar uma lágrima. Ou seja, isso não significa, isso não mede a intensidade que eu quero dizer aqui quando peça interessado, com alma. Mas isso quer dizer como Deus vê, que é com o coração. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 51 dos Salmos, no Salmo 51, versículo 17, a gente sabe que Deus não vê a aparência, como a gente vê em 1 Samuel, como Deus diz, que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E aqui, no versículo 17 do capítulo 51, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não o desprezarás o Senhor. Então, Deus, a palavra dele diz que ele é extremamente sensível a um coração contrito, a um coração quebrantado. E é assim que a gente deve se posicionar, é o segundo ensinamento, que é pedir com alma, interessado. E no terceiro, eu já me adiantei, a gente deve dizer a Deus que quer que nos responda segundo os seus atributos. Como a gente leu na segunda parte do versículo 1, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Isso demonstra maturidade. Demonstra que temos maturidade diante de Deus e saber. Importa dizer isso? Não, não importa. Né? De fato, não importa, porque Deus não vai agir fora dos atributos dele. Mas isso demonstra que a gente sabe quem é Deus e que a gente, independente do que a gente está pedindo, sabe, tem consciência que ele não vai fugir dos atributos dele e ele gosta de que a gente demonstre isso. Esse versículo já é um exemplo, mas tem várias passagens da Bíblia que falam de homens orando, pessoas, servos, que oram enaltecendo a Deus e demonstrando os atributos de Deus. E aqui diz, Davi mostra maturidade dizendo, olha, Senhor, se for para ser injusto, não me importa, eu prefiro morrer sofrendo. Porque o que importa é que o Senhor me responda segundo os seus atributos. E no versículo 2, Davi fala o seguinte: não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo, nenhum vivente. É interessante assim, essa posição de Davi. Dizer, olha, Senhor, eu não mereço nada. Como ninguém, eu sou um pecador, e diante de ti eu não mereço nada. Especialmente diante do fato da tristeza profunda que ele estava. Ele não diz assim, olha, Senhor, diante dos teus inimigos eu mereço mais. Não, ele diz, eu sou pecador e eu não mereço nada. Na verdade, tudo que vem a nós merecemos. Toda dor e sofrimento nós merecemos por conta do nosso pecado.
até mesmo uma dor na unha, uma topada que a gente leva, nós merecemos. Porque somos pecadores. E o pecado, de forma genérica, é que é o causador de todo mal. Aí você pode dizer, poxa, mas eu já estou me sentindo miserável, já estou me sentindo deprimido, triste, e eu ainda vou dizer que eu não mereço nada. Isso vai me deixar pior. Não. O que nos deixa pior é o pecado. Então a gente tem que ter consciência disso, até porque é algo, assim, você chegar a Deus achando merecedor é algo triste. Significa que você não tem consciência do que você é, do que somos. Então, temos que procurar Deus em primeiro lugar, diante de nossas aflições, diante das nossas dificuldades. Enaltecer a Deus e nos humilhar, assim como Davi fez. Consciente de que ele não merece nada diante de Deus. Até consciente de que, como ele diz, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Então, é muito comum na depressão a pessoa se vitimizar. E na verdade, se vitimizar só vai levar a pessoa a sentir pior ainda. É muito mais frequente, até por conta da condição da pessoa, dizer, olha, tudo que eu faço dá errado. Tudo que eu faço dá errado. Se eu coloco um investimento em algum local, esse investimento quebra. Se eu procuro fazer alguma coisa boa, isso dá errado. E é muito comum no deprimido isso. Mas a gente tem que ter consciência de que a gente não é vítima. A gente é causador do nosso mal. E mal leva a mal. Né? Como a gente sabe, todo pecado leva a outros pecados, e por mais que a gente possa estar sofrendo por consequência do pecado de outra pessoa, nós também somos pecadores. Então, o que nós merecemos, de fato, é sofrer. Mas não quer dizer que a misericórdia de Deus não nos envolve. A misericórdia de Deus não nos alcança. Não. Ela sempre está nos alcançando e se renovando a cada dia. Mas merecedores não somos. E aí, Davi continua nos versículos, eu pulei essa parte, mas o quarto ensinamento é que devemos nos mostrar consciente de todas as nossas falhas e pecados. Então, primeiro, devemos procurar primeiramente a Deus, devemos enaltecer e engrandecer a Deus, devemos ter consciência das nossas falhas e dizer a Deus que Ele nos responda segundo os seus atributos, como também pedir interessado no que a gente está pedindo. E mais à frente, no versículos 5 e 6, Davi diz assim, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Aqui, Davi ele não especifica o que eu trouxe à memória, quais as obras, ele não especifica, pode ser de uma forma geral, a criação, todas as maravilhas que Deus criou. Pode ser algo referente à nação, ou seja, a libertação do povo do Egito. Ou pode ser algo específico na vida dele, ele não especifica. Mas o fato é que lembrar das obras de Deus foi muito bom para Davi. Trouxe muito bem a ele, fez muito bem a ele. E a gente sempre deve estar lembrando das obras de Deus na nossa vida. Ou das obras de Deus na igreja. Ou até mesmo algo mais genérico, como um canto de um pássaro, o nascer do sol, a criação, o fato de Deus ter nos tirado do pecado, uma vida de pecado, e nos ter trazido para o corpo da igreja,
ter colocado irmãos para nos ajudarem, para nos fortalecer, nos exortar. Então, seja qual for a obra de Deus, ela é sempre benéfica. Tudo que Deus faz é benéfico, é benevolente. E é muito bom a gente estar sempre lembrando, especialmente nos momentos de sofrimento. E fica até uma dica que é a gente anotar. Ter um caderninho de bênçãos. Até porque nesses momentos de dificuldade, a nossa tendência, pessoas deprimidas, geralmente não costumam pensar nas coisas boas, como eu já falei, que acontecem. Mas apenas pensar como as coisas dão errado. Né? Então, é bom anotar. Ter um caderninho. Um caderninho de oração e um caderninho de bênção. E nesses momentos a gente ir lá, recorrer ao nosso caderninho. Quando a gente não estiver conseguindo pensar nas coisas, em todas as coisas boas que Deus nos fez, a gente recorre ao nosso caderninho. E isso fez muito bem a Davi e também, em segundo lugar, mostrou o quanto ele é dependente, o quanto nós somos dependentes de Deus. Que ele diz, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos, e a ti elevo as mãos, e minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Ou seja, Davi, pensar na benevolência, levou a Davi lembrar de como ele é dependente de Deus, de como ele precisa de Deus, como ele é como uma terra sedenta. Não sei se vocês lembram, eu sou do sertão, e por muitos momentos eu vivenciei momentos de seca no sertão, e como vocês, acho que quem não vivenciou já viu, que a terra fica rachada, não é? Mas ao cair uma gota d'água, que seja a primeira chuva, ela já se encharca, né? Ela se regenera. E é assim que Davi expressa. Senhor, eu estou sedento de ti. Em vez dele pensar, Senhor, eu estou cheio de tudo, estou cheio até mesmo de ti, ele diz, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Eu estou sedento. Enche-me, Senhor, de ti. E nesses momentos de tristeza, como eu falei, momentos de depressão, a nossa tendência é, às vezes, nem pensar. Né? A tendência do deprimido é nem pensar, ele não tem forças até para pensar em nada. Ele, dependendo do grau da depressão, ele não consegue nem se levantar. Mas ele precisa lembrar disso, lembrar das obras de Deus, isso é muito benevolente, benéfico, e lembrar de como ele precisa de Deus. E é importante, quando a gente estiver diante das situações, pedir ajuda a alguém. Aí é nesse momento que a gente deve dizer, olha, leia um salmo para mim. Fale que nem que eu não consiga absorver, 1% eu irei absorver. Algo eu irei absorver. Então, derrame, fale de Deus para mim. Enche-me de Deus. Porque é dele que eu preciso. Então, em quinto lugar, devemos lembrar das obras de Deus e meditar sobre ele. Sobre todas as maravilhas que ele nos fez e de como a gente é dependente dele. E o sexto aspecto, a gente vê aqui no versículo 7, que Davi, apesar de estar com o coração turbado, ele diz, ó, Senhor, dai-te pressa, Senhor, por estar perturbado, né? Por estar tão atormentado. Senhor, apressa-te, o meu espírito se desfalece, está por fim, está à beira do caos. Então, é coerente até a gente ver isso, porque quem está em agonia pede de forma agoniada. Quem está em depressão pede de forma deprimida. E não existe uma situação de uma pessoa estar, digamos, levou um tiro e chegar, moço, dá licença, por favor, você poderia me ajudar? Não. A pessoa chega desesperado. Então a gente não deve ter cerimônias de insistir com Deus. É totalmente coerente isso e Deus ele sabe disso. Ele sabe que a gente se expressa conforme os nossos sentimentos.
apesar de nem sempre os nossos sentimentos serem coerentes, baseados no nosso pensamento. Que o que a Bíblia ensina é isso. Não é o sentimento que leva a gente a pensar mal, mas os nossos pensamentos errados que nos levam ao sentimento errado. Então, a sexta lição do Salmo é que não devemos ter medo ou cerimônia de insistir com Deus. Tem várias profecias que Cristo fala de insistirmos, de sermos persistentes. E ele diz também, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. E a fonte de Deus é inesgotável. Cristo diz, eu sou um rio de água viva, que não me esgota. Então, apesar de nos momentos de tristeza a gente não conseguir pensar nisso, a gente deve lembrar disso, chegar a Deus insistentemente, em aflição, como Davi fala aqui, dai-te pressa, Senhor, em responder-me, porque o meu espírito já se desfalece. E já no versículo 8, Davi fala assim, faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Parece que a partir daqui algo muda em Davi, depois dele ter enaltecido a Deus, ter se humilhado, dizendo de como ele era miserável e pecador, de ter derramado-se diante de Deus, um fio de esperança surge. A gente vê aqui nesse versículo 8. Ele diz, faze-me ouvir pela manhã da tua graça. Davi sabia que apesar da noite estar sendo longa, amanhã viria. E junto com a manhã, da mesma forma, não tardava a graça de Deus a o envolver. Veja bem, não que a graça de Deus não o envolva e não nos envolva sempre. Nós crentes, a graça de Deus sempre está nos envolvendo. Agora, nesses momentos de dificuldade, a gente não a percebe. Então, é isso que Davi está dizendo. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. E ele dá o motivo. Ele diz, Senhor, em ti confio. Por isso que eu sei que tua graça me envolve. E apesar de eu não estar percebendo, nesse momento de aflição e de dor, eu tenho certeza que ela me envolve. Porque em ti confio. E eu não sei como é que está a nossa confiança em Deus, mas isso é algo que a gente deve estar sempre avaliando. Como está a nossa confiança em Deus? A nossa confiança deve ser como uma plantinha que a gente deve cuidar sempre, regar sempre. Nossa confiança em Deus não é por sermos crentes, como a gente viu, que a gente não vai passar por momentos de dificuldades, por momentos de fraqueza. Que a nossa confiança em Deus vai estar abalada. Então a gente deve estar sempre atento a isso. Como anda a nossa confiança em Deus? E não devemos nunca perder a esperança de que novamente iremos sentir a graça de Deus nos envolver. Como eu já falei, a graça de Deus sempre está a nos envolver. A gente pode não estar percebendo, mas ela está sim nos envolvendo. E a partir daqui, Davi começa a fazer, somente agora que Davi começa a fazer alguns pedidos a Deus. Ele faz uma série de pedidos. Primeiro é de faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. E ainda no versículo 8, ele diz, mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Mostra-me o caminho em que devo andar. Essa declaração de Davi é como uma confissão. Ele diz, olha, Senhor, eu não sei o caminho que devo seguir. E aí ele continua, porque a ti eleva a minha alma. Mais uma vez, ele está dando a explicação, o motivo do pedido dele. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Davi está dizendo o seguinte, olha, Senhor, se minha vida está em ti, se minha esperança está em ti, não tem por que eu seguir pelo meu caminho.
Tu que sabe o melhor caminho que eu devo seguir. Então mostra-me o caminho, Senhor, porque eu não estou conseguindo ver. E como eu falei, isso é uma confissão de Davi também, de que a tristeza dele possivelmente não tinha como motivo apenas os inimigos, a perseguição que ele estava sofrendo. Mas havia alguma coisa na vida de Davi que não andava bem. Que ele não estava seguindo no caminho certo. E ele disse, Senhor, mostra-me o caminho por onde devo andar. Então, a oitava lição que a gente tira do Salmo é que devemos seguir os caminhos de Deus sempre, sempre e sempre. Em momentos de fraqueza, a gente pode até pensar que não vale a pena. Mas sempre vale a pena seguir os caminhos de Deus, porque é Ele quem sabe qual é o melhor caminho. E por mais que a gente Senhor, eu estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado, Deus sabe, e Ele sabe o que é melhor para nós. Como aconteceu com Jó. Jó não sabia por que ele estava passando por isso. Mas isso também não quer dizer que a gente não deve se derramar diante de Deus. Senhor, como eu falei, a gente deve ter consciência de que somos miseráveis, mas podemos dizer, Senhor, eu não estou aguentando. Está muito pesado. Dá-me força, porque em mim, e isso é se colocar mesmo diante de Deus, sabendo que Ele é quem nos fortalece. Diz assim, eu não tenho força por mim, que Tu me fortaleça. Mostra-me o Teu caminho que eu não estou conseguindo ver, mas eu sei que Tu sabes qual é o melhor caminho para mim. Então, recapitulando, a gente deve procurar Deus em primeiro lugar. A gente deve enaltecer a Deus, falar dos atributos dele e nos humilhar, ou seja, tomarmos consciência dos nossos erros, expressar diante de Deus com coração, com intensidade, com vontade. Devemos não ter medo nem cerimônias de insistir com Deus. Nunca perder a esperança que estamos sempre envoltos da graça dele e seguir sempre os caminhos de Deus. E na sequência, Davi diz, versículo 9, livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio, porque tu és o meu refúgio. Interessante que, apesar de Davi entender que os inimigos eram a principal causa do sofrimento dele, somente depois dele ter enaltecido a Deus, dele ter se humilhado, é que ele vem a pedir a Deus, que ele vem fazer o pedido que ele imaginava que era a prioridade. Então, um outro exemplo que a gente tem, uma outra lição que a gente tem com esse salmo, é que a gente deve sempre conversar com Deus. Porque Davi ele poderia ter dito, Senhor, livra-me dos meus inimigos, amém. Mas as nossas orações devem ser conversas com Deus. A gente deve se expor a Deus, a gente deve insistir, como já foi dito, a quinta lição. E essa nona também está muito ligada a essa, de sempre insistir com Deus e conversar mesmo com Deus, que Deus é uma pessoa. Deus é triuno, mas ele é pessoal. E ele se interessa por nós. Então devemos sempre conversar com Deus. Nossas orações devem ser conversas com Deus. Pode ser uma oração rápida, pode ser uma oração demorada, mas deve ser uma conversa sincera com Deus. Às vezes parece difícil, porque a gente não está... Por isso que a gente tem a tendência errada, como eu falei, apesar de óbvio que a gente deve procurar primeiramente a Deus, a gente tem um hábito de querer conversar com outras pessoas e com Deus a gente acha que não é uma conversa. Mas a nossa oração é uma conversa com Deus. E através de Cristo a gente tem um acesso direto a Ele.
quando a gente se entrega a Cristo, Deus não vê mais o nosso pecado, porque Cristo já morreu pelos nossos pecados. Então a gente deve sempre confessar os nossos pecados, como já falei, segunda lição, mas a gente deve conversar com Deus e dizer abertamente o que a gente está sentindo, o que está doendo mais, por que a gente está se sentindo tão fraco, pedir força a Ele. Deve ser uma conversa sincera mesmo, direta. E é até interessante que Deus diz em Isaías 1,18, vinde e arrazoemos, vinde a mim e arrazoei. Ou seja, Deus, Ele quer que a gente chegue a Ele e argumente. E diga, olha, Senhor, e arrazoai. Ou seja, se exponha. Parece que a gente tem medo de se expor para Deus, né? É esquisito, né? Mas é real. A gente tem medo de... Então, Davi, ele conversa longamente, que apesar de não ser um salmo longo, mas ele, antes de chegar ao ponto que ele imaginava ser principal, e foi até bom, porque a esperança foi ressurgindo nele, ou seja, toda essa caminhada, essa oração que ele tem com Deus, os leva a restabelecer a esperança, como a gente vê. Senhor, eu te confio, eu sei que pela manhã as coisas se renovarão. A minha esperança se renovará. E ele continua dizendo, ensina-me a fazer a tua vontade, no versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. É mais ou menos, parece com o primeiro pedido dele, que é mostra-me o caminho, mas ele está insistindo, Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. E mais uma vez ele está explicando por que ele está pedindo. Ele diz no versículo 11, vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Traz um renovo em mim. Porque eu estou, como ele já declarou anteriormente, eu sinto-me como se estivesse indo à cova. Então vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Sempre, cada pedido de Davi, ele dá uma razão. Ele dá um motivo porque ele está pedindo. E isso nos vem à 10ª lição que a gente tem nesse salmo, que é ser claro nos nossos pedidos e motivos. A gente tem que ser muito claro por que a gente está pedindo aquilo a Deus. Senhor, o propósito é esse. Deus sabe. Só que nem sempre o propósito é claro para a gente. Então, as nossas orações, a gente deve dizer, Senhor, eu estou pedindo isso por conta disso. Digamos, por exemplo, Senhor, eu vou fazer um exame. Que esse exame, você pode ver, Senhor, que o resultado seja de tudo normal. Seja, você expõe com clareza e aí você reflete, será que esse é um motivo justo? Será que Deus não tem um propósito com essa possível doença? Será que isso não é para me fortalecer? Será que isso não é para eu dar testemunho? Será que essa situação que eu estou passando... Então, o motivo nem sempre é claro. Então, a gente tem que ser bem claro. Falar das nossas motivações. Será que eu estou orando, Senhor, tira essa tristeza de mim? Por quê? Porque eu preciso viver sempre alegrinho? Não. Às vezes é como Paulo diz, é nas fraquezas que eu sou forte. Então, a gente tem que ser claro para Deus diante dos nossos motivos, assim como Davi. Para cada motivo ele diz claramente. E aí, mais à frente, ele, ainda no versículo 11, ele novamente enaltece a Deus. Ele diz, por amor da tua justiça, tira a tribulação da minha alma. Ele novamente fala do atributo de Deus de justiça, a característica de Deus. E aí ele apela, já no versículo 2, à misericórdia de Deus. Ele diz, dá cabo dos meus inimigos. Era muito comum nos salmos terem essas expressões imprecatórias, assim, de dar cabo, como ele diz aqui.
por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos. E aí ele continua, destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Ou seja, ele aqui está dando motivo por que ele está pedindo, mais uma vez. E esse motivo, essas questões imprecatórias, que depois no Novo Testamento a gente não vê mais isso de forma tão frequente, depois da vinda de Cristo, mas no Antigo Testamento eles faziam a seguinte associação. Se os ímpios, Senhor, dá cabo dos ímpios por amor do teu nome, porque eu sou teu servo, ou seja, eu pertenço a ti. Então, cuida do que é teu. Quando Davi diz, pois eu sou teu servo, servo significa escravo. Então, eu pertenço a ti, Senhor. Então, cuida do que é teu. Mais uma vez, ele dando um motivo. Porque ele pede, ele suplica que Deus tenha misericórdia dele, porque eu pertenço a ti. Então, queridos, assim, muitos associam a depressão a um pecado. Não necessariamente depressão é reflexo de um pecado. Depressão ela poderia ser a 11ª, mas como ela não traz o que eu quero dizer aqui, depressão tem vários motivos. Assim como para Davi aqui, ele fala, a minha tristeza é por conta da perseguição que eu estou sofrendo. E ele, continuando na oração, ele diz, Senhor, eu não sei o caminho que eu devo seguir. Mostra-me qual é a tua vontade. Ou seja, ele acaba se conscientizando que haviam outros motivos durante a oração dele, a conversa franca dele com Deus. Assim também a depressão. Assim, quando a gente passa por depressão, alguns vão dizer que é por conta de um pecado específico. Mas não necessariamente é um pecado. Claro que muitas vezes pode ser por conta de um pecado, mas não necessariamente é. E quando você derrama-se diante de Deus, você deve confessar os seus pecados, se arrepender e ter uma mudança de vida. Se o motivo não for o pecado, porque eu não digo que é, mas também não, como eu falei, não é que não seja, não possa ser, ótimo, porque você vai estar confessando, tendo perdão de Deus e se mudando de caminho, se convertendo. Ou seja, por mais que aquele não seja o motivo, foi benéfico você chegar a pensar. Mas a gente deve imaginar, da mesma forma que em Jó, nem sempre é um pecado. Então não vamos trazer mais esse sentimento. A gente deve ter consciência do nosso pecado, mas não que a gente está passando por aquele sofrimento por conta de um pecado específico. E nem acusarmos as pessoas também. Assim como fizeram os amigos de Jó. Né? E como a gente vê lá em Jó, a maioria da gente conhece, lá no final do livro de Jó, Deus não responde a nenhuma das perguntas de Jó. Mas ele diz, Jó não pecou. Mas os amigos, que eram donos de toda a razão, pecaram e falaram mal diante de Deus. Então, assim, vamos ser sensíveis, sabendo que somos fracos, não somos super-homens. Enquanto estivermos nessa terra, iremos passar por momentos de fraqueza. A gente não é uma constante. A gente tem momentos onde a nossa confiança em Deus vai estar abalada. A gente precisa pensar nisso, que a gente precisa fortalecer nossa confiança. Vai ter momentos que a gente vai estar bem. Enfim, enquanto a gente estiver nesse corpo falho, pecador, passaremos por momentos de dificuldades, mas todas elas, para aqueles que se entregam a Cristo, têm um propósito, que é nos fazer mais semelhante a Cristo. Então, que a gente possa estar meditando nessas 10 lições que a gente tem nesse salmo. Lembrando sempre de termos consciência do que somos, enaltecermos a Deus, procurando Ele sempre em primeiro lugar. Depois que o procurarmos, Deus vai até nos orientar. Olhe, procure aquela pessoa específica. Ela passou por algo similar. E muitas vezes, durante as nossas orações, a gente vai pensar, Senhor, já passei por situações piores.
Por que eu estou tão fraco dessa vez? E isso vai nos renovar nossa esperança. Então que a gente possa estar se comportando dessa forma diante de Deus. Na verdade, essa mensagem ela é uma aplicação para crentes, para pessoas que já entregaram sua vida a Cristo. Certamente alguém que não entregou sua vida a Cristo não vai dizer: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Então, se você ainda não entregou-se a Cristo, esse é o tempo. Sabendo nós crentes que passaremos por momentos de dificuldades, mas em Deus temos a esperança. Então vamos orar pedindo que a gente seja sensível às pessoas que estão passando por dificuldade, não como os amigos de Jó, no segundo momento, que levam acusações a ele. Tenhamos consciência do que somos e das nossas fraquezas, e sabemos que passaremos por fraquezas, mas em Cristo e em Deus podemos nos fortalecer, e que possamos estar ajudando aquelas outras pessoas. Só para concluir, esse capítulo de Jó, apesar de a gente estar no Salmo 143, nos leva a pensar sobre suicídio. Jó, ele não fala em tentar contra a vida dele. Ele fala que preferia morrer, mas ele não fala: eu vou tirar a minha vida, porque ele sabia que a vida pertencia a Deus. Mas o suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, segundo a OMS. E a cada ano, 1 milhão de pessoas morrem vítimas do suicídio. Então, nós somos instrumentos de Deus para ajudarmos pessoas que, em momentos de fraqueza, possam vir a intentar. E não sabemos qual vai ser o momento que Deus vai nos usar. Então, que estejamos sempre orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo direção, como o Salmo diz. Mostra qual é o teu caminho. Nos vivifica e nos mostra no teu espírito. Ensina-me a fazer a tua vontade, para que possamos nos fortalecer nos momentos de fraqueza e possamos também ser um apoio para as pessoas que estão passando por momentos de tristeza profunda. Vamos orar. Amado Deus e Pai, graça te damos, Senhor, mais uma vez por essa tua palavra. Sabemos que a depressão tem muitas causas, muitas delas às vezes são endógenas, mas sabemos que também tem motivos exógenos, ou seja, coisas externas que podem nos abalar, e que estejamos sempre refletindo na tua palavra, meditando nela, buscando força nela e sabendo que tu és misericordioso, tu és gracioso, tua graça sempre está a nos envolver e que somos pecadores e instáveis e passaremos por momentos de fraqueza, mas em ti sabemos que a misericórdia se renova a cada manhã. Graça te damos, Senhor, pelo livre acesso que temos a ti. Sabemos que quando Cristo morreu naquela cruz, o véu se rasgou e hoje temos livre acesso a ti, através do Senhor Jesus. Que possamos estar sempre nos colocando como instrumentos teus, instrumento teu, porque é esse o nosso propósito aqui. Tu nos usa, tu poderias salvar todos aqueles que tu desejas salvar, mas tu deseja nos usar como instrumentos para pregar a tua palavra, para orarmos e para sermos corpo, ajudando uns aos outros. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis e muitas vezes o distanciamento nos enfraquece. Sabemos que em locais onde mais frios, que não é mais frio, como não é o nosso caso, o índice de suicídio é muito maior, que as pessoas ficam reclusas e nesse momento de pandemia muitos estão reclusos e com medo, mas sabemos que tu está a um passo de nós, através da oração, temos livre acesso a ti e podemos sempre
ajudarmos aqueles. Sabemos também que nossos sofrimentos são para nos tornar mais semelhante a Cristo e que estejamos nos fortalecendo nessa certeza que somos pecadores, mas um dia estaremos face a face e teremos um corpo ressurreto. Aqueles que te entregam, que se entregam a ti, têm a Cristo como Senhor e Salvador. Que possamos estar pregando da tua palavra, das boas novas de salvação. Agradecemos pela liberdade que temos no nosso país e te pedimos para aqueles países, como temos lembrado e trazido nos relatórios de missões, onde os crentes não têm liberdade para falar que são crentes, para pregar, para ler a tua palavra. Mas muitas vezes eles estão muito mais fortes do que nós, que temos a liberdade. E que o Senhor possa estar sendo com os missionários, Senhor, que estão nesses países de perseguição. Que o Senhor possa estar ajudando, Senhor, que eles se prontificaram para levarem a tua palavra em locais de perseguição, mas também somos missionários em nosso lar, em nosso trabalho, na nossa vizinhança, e que que estejamos exercendo essa missão que temos de pregarmos a tua palavra. E é em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos. Amém.